Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Qual é o tema? Vou dizer logo. A nuvem de fumaça e a nuvem de fogo. Amém? Então, hoje estarei falando a respeito do direcionamento dessa nuvem de fumaça e da nuvem de fogo. Hoje eu irei tratar a respeito desse direcionamento de Deus depois que o sangue foi derramado no meio do seu povo. Eu quero falar a respeito do povo que o sangue de Jesus comprou. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, vai dizer assim, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, quando eu falo a respeito do direcionamento do povo de Deus, eu não estou falando somente do povo de Israel, mas eu estou falando de todo o povo que o sangue de Jesus comprou, conquistou para ele. Amém? Então eu estou falando tanto do povo de Israel que houve lá no Egito, como nós também, como povo de Deus, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? E eu quero iniciar com uma pergunta, irmão. O que a nuvem está simbolizando? Não é porque você vê o tema lá, nuvem de fumaça e de fogo, e nós vamos tratar sobre esse direcionamento da nuvem. Então, o que é a nuvem? Para que a gente possa entender o que é a nuvem. Como eu disse, em Êxodo 13, capítulo 13, no versículo 21 e 22, ele vai dizer que, como eu acabei de dizer, que de dia o povo ele era guiado por essa nuvem de fumaça, à noite ele era guiado pela essa nuvem de fogo. A vontade de Deus era justamente guiar o povo de dia e de noite. Então existe isso na nossa vida, mesmo em situação difícil, o Senhor quer que nós sejamos guiados por Ele. E diz que esse povo era guiado o tempo todo, dia e noite, sem cessar. A nuvem os guiava, pela uma jornada. Havia uma jornada ao povo de Deus, depois que foram libertos. Então, o que é que nós podemos entender com isso? O que é que essa nuvem simboliza? A presença visível de Deus. Então, você pode ver que era algo visível. A nuvem de fumaça era justamente para fazer sombra ao povo. E a nuvem de fogo era justamente para iluminar o povo durante a noite. Então era algo visível. Então não era somente visível ao povo de Israel, mas também era visível aos povos vizinhos. Então todos podiam ver essa presença de Deus, era algo visível. Então hoje essa presença habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então essa nuvem de fumaça, essa nuvem de fogo, ele está tratando a respeito do Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, essa presença de Deus, essa fumaça, essa nuvem, nela ia habitar em um tabernáculo. É isso que a palavra de Deus dizia. Hoje, esse tabernáculo somos eu e você. Nós somos a habitação de Deus. Então essa presença de Deus, ela fez morada dentro de nós. E não somente morar, como eu tenho dito, veio também para manifestar essa presença dentro de nós, fazer com que isso possa ser manifesto, ser visível na nossa vida. Mas é por meio do Espírito Santo que habita dentro de mim e de cada um de vocês, amém? Então a nuvem é o Espírito Santo. E aí vem a segunda pergunta: o que é o Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo, além dele ser uma manifestação da presença de Deus, eu quero dizer também que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Olha só, que coisa poderosa, que é algo revelador na nossa vida. Além dele ser uma manifestação da presença de Deus, ele é o próprio Deus. Então vamos começar agora a abrir a nossa Bíblia, manusear a nossa palavra. Abram em Atos capítulo 5, verso 1 ao 4. Amém? Todos encontraram? Diz assim, Porém, houve um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma certa propriedade e trouxe somente uma parte do dinheiro, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com esta mentira. Mas Pedro disse: Ananias, Satanás encheu seu coração. Por que você deixou? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito. Olha só, mentindo ao Espírito. Versículo 4. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, estava com você decidir quanto ia dar. Como pode inventar uma mentira dessa, uma coisa dessa? Ele vai dizer: não estava mentindo a nós, ou mentindo a homens, e sim a Deus. Então o que é que nós podemos atentar aqui? No verso 3, ele diz o seguinte: você está mentindo ao Espírito Santo. No verso 4, ele está dizendo assim: você não está mentindo a homens, você está mentindo a Deus. Então o que é que nós podemos tomar aqui como conclusão? De que o Espírito Santo,
ele é o Espírito de Deus, como também o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Amém? Ficou claro isso? Então, por meio da palavra, a gente pode, ter essa revelação, podemos entender aquilo que nós afirmamos. Uma coisa que nós precisamos entender, irmão, aqui é que Deus, ele existe, em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas eles compõem um só, em Deus, em Jeová, Senhor. Então, ele é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mais uma coisa importante, abram agora lá em João, capítulo 14, no verso 8 ao 10. Verso 8 ao 10. Então, Jesus, ele estava falando a respeito disso, que os discípulos não viessem se atribular, não viessem realmente estar preocupados, mas que viessem confiar no Senhor, que Ele iria, mas iria voltar também. E Ele disse que permanecesse no caminho, e um dos discípulos vai perguntar: Senhor, mostra-nos o caminho. Foi uma das perguntas que Tomé fez, mas o que eu quero que nós possamos entrar aqui, podemos entender, é a pergunta de Filipe. Filipe, ele faz a seguinte pergunta, ele fala assim, Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Essa foi a pergunta de Filipe. Jesus respondeu, verso 9: Você nem sabe ainda quem eu sou, Filipe? Mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que me viu o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai? Verso 10: Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriedade minhas, mas do Pai que vive em mim, e Ele faz a sua obra por meu intermédio. Ele está dizendo assim, é como se Filipe estivesse dizendo o seguinte: lá a nuvem de fumaça, a nuvem de fogo, ela era algo visível. E aí Filipe pergunta assim: Senhor, mostra-nos o Pai. É como se Filipe estivesse dizendo assim: Senhor, faz com que a gente possa enxergar o Pai de uma maneira visível, como o pessoal, os profetas no Antigo Testamento viram. É como se Filipe estivesse dizendo isso. E aí Jesus responde a ele: Filipe, mas eu estive o tempo todo com vocês, manifestando milagres aqui, operando milagres, expressando o caráter de Deus, e você ainda pede para mim mostrar o Pai? Eu sou a exata expressão de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, aquilo que diz lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 15. Assim, diz assim: Ele é a exata expressão do Deus invisível. Então ele está dizendo assim, eu sou a manifestação do Deus invisível. Você quer ver o Pai? Olha para mim. Então é mais uma conclusão que nós temos aqui, que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, como é o próprio Deus, mas como Deus, ele consiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um ser triuno. Então aqui fica provado. Jesus, ele mostra para Filipe: Filipe, você olhando para mim, você vê o Pai. Então olhar para Jesus é ver o próprio Deus. Então Jesus era essa manifestação também do caráter de Deus, da presença do Deus invisível. Colossenses vai dizer isso: Ele é a exata expressão de Deus, do Deus invisível. Amém? Então, a vontade de Deus, irmão, depois que nós entendemos o que é a nuvem de fumaça, a nuvem de fogo, quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, com essas duas revelações que nós tivemos agora, quero aprofundar com você na palavra, que a vontade de Deus para nós é nos guiar por meio do seu Espírito. Então nós entendemos que a nuvem de fumaça, a nuvem de fogo, simboliza o Espírito Santo, representa ali apontando para o Espírito Santo. Então a vontade de Deus para nossas vidas é ser guiado pelo seu Espírito. Amém? Então, logo após o Senhor ter libertado o povo da escravidão de Faraó, eles o guiavam por meio da coluna de nuvem e de fogo. Então você vê, ele libertou o povo e começou a direcionar o povo por meio dessa coluna de nuvem e essa coluna de fogo. Então, assim como o povo de Israel, nós, ao sermos libertos da escravidão do diabo, tendo as nossas dívidas também sendo pagas e nos tornando sua propriedade, a vontade de Deus é nos conduzir por meio do seu Espírito ao propósito final. Então essa é a vontade de Deus, nos guiar por meio do seu Espírito a esse propósito no qual nós fomos criados, para que esse propósito seja realmente completado na nossa vida. Aí você pergunta: que propósito é esse? Lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 2, João vai dizer o seguinte na sua carta, 1 João é a carta, vai dizer assim, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
Então esse é o propósito final de Deus, que nós sejamos tal qual o Senhor é, sabe, em glória, né? Sejamos realmente a expressão exata de Deus. Aí você pergunta, como é que eu posso, né? Como é que nós podemos nos tornar semelhante a Ele? Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18, ele vai dizer o seguinte, ó: todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito o Senhor. Então, para que nós possamos sermos semelhante a Deus, nós precisamos o quê? Estarmos contemplando a Ele. Nós precisamos o quê? Meditar na Sua palavra. Nós precisamos estarmos em intimidade com o Senhor. Nós precisamos o quê? Buscar esse relacionamento diário com o Espírito Santo. Então, para que esse propósito de Deus seja cumprido na sua vida, você precisa ter esse relacionamento. A palavra de Deus diz que esse propósito vai se cumprir, irmão. Quero aqui poder trazer essa clareza na sua vida. O propósito de Deus, esse propósito final de nós sermos tal qual Ele é, esse propósito ele vai se cumprir. Ou ele se cumpre nessa terra, ou ele vai se cumprir no milênio. Só que para alguns haverá recompensa nesse tempo, e para outros haverá disciplina. Então que nós possamos ser esses colaboradores, realmente cooperadores, em sermos semelhantes ao Senhor, aqui e agora. Sermos alguém que possamos ter essa busca de intimidade diária com o Espírito Santo, nos relacionar para de glória em glória, no momento em que nós adoramos a Ele, contemplamos a Ele, sejamos a cada dia parecido com Ele, amém? Então o que Paulo está aqui nos mostrando, irmão, é que por meio da intimidade com Deus, nós podemos chegar a essa finalidade, né? Que é justamente, todos nós precisamos para sermos semelhantes a Ele, irmão, é crescermos em intimidade com Ele e ouvindo a sua direção, né? Ouvir a sua voz, né? O seu direcionamento, permitindo ser guiado por Ele por meio do Espírito Santo. Então, lá em Romanos, capítulo 8, no verso 14, ele vai dizer assim, ó: todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, Romanos 8, 14 está dizendo isso. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, desde o momento, irmão, que o Senhor decidiu libertar o povo das mãos de Faraó, por meio da boca de Moisés, ele dizia sempre o seguinte: Moisés, liberta o povo de Deus, liberta o meu povo para que ele me adore. Então essa é a vontade de Deus: liberta meu povo para que ele me adore. Então, irmãos, a adoração ele fala de intimidade. A adoração fala de guardar os mandamentos de Deus. Isso é adoração. Adoração é o ter intimidade com Deus. Adoração é o guardar os mandamentos de Deus. Então, o alvo final de Deus não era simplesmente, irmãos, libertar o povo do Egito, ou seja, de nos salvar da condenação e da ira de Deus. Então, abra lá a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Para que a gente possa entender qual o propósito, qual era o alvo de Deus depois que libertou o povo de Israel. Êxodo 19, versos 5 e 6. Amém? Diz assim, ó: agora, pois se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, a minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar. Em outra tradução vai dizer assim, ó: serão o meu tesouro pessoal. Olha só. Serão o meu tesouro pessoal dentre todos os povos, porque minha é a terra. E vós serei para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás ao povo de Israel. Então, irmãos, o Senhor estava libertando o povo para o propósito inicial. Nós fomos criados com um propósito de sermos adoradores, né, de sermos semelhantes ao Senhor por meio da adoração. Só que esse propósito ele foi, de uma certa forma, adiado ou impedido, né, entre aspas, por meio do pecado, mas o Senhor veio e pagou essa dívida, resolveu o problema do pecado, e aí o que é que ele fez? Colocou o homem novamente nesse propósito inicial, de dar continuidade a esse propósito inicial, que é justamente de sermos semelhantes a Ele e também de sermos adoradores de Deus. Amém? Então ele fala: liberta meu povo para que Ele me adore. Então a vontade de Deus é: se ouvides a minha voz e honrar, né, e guardar o meu mandamento, a minha aliança, o meu pacto, eu farei de vocês uma nação santa, um povo sacerdotal. Né? Então essa é a vontade de Deus. Então o amor, irmão, o amor e a gratidão que nós devemos corresponder a Deus, a Ele, é ouvindo a sua voz, ou seja, ouvindo a sua voz por meio do Espírito Santo. E a outra coisa é: guardai o meu mandamento, ou seja, ou melhor dizendo, faça a minha vontade. Então é isso que ele está dizendo. Se você é alguém que é direcionado, Romanos 8,14 diz: a todos os que são guiados
pelo Espírito são filhos de Deus. Então ele está dizendo, se você for alguém que é guiado pelo Espírito, que você ouve a voz do Espírito Santo, né, que você é guiado por Ele, né, pelo caminho da verdade, se você é alguém que faz a minha vontade, eu farei de você uma nação sacerdotal. Então nós vimos que na nova aliança o Senhor fez cada um de nós que fomos lavados pelo sangue, reis e sacerdotes. Amém? Então essa é a vontade de Deus. Então nós devemos obedecer, né, fazer a vontade de Deus. Então abra mais uma vez João capítulo 14, nós vamos ver algo muito poderoso da parte de Deus em relação a isso. Abram João 14, verso 21. A gente vai ler o 21, depois a gente volta para o verso 6 e verso 26. Então mais de João 14. João 14, verso 21. Todos encontraram? Diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e obedecem a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, o Senhor está dizendo que todos aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que ouvem a voz de Deus, realmente são aqueles que amam a Deus. Então nós devemos corresponder àquilo que o Senhor fez, amando a Ele, tendo gratidão, justamente isso, ouvindo a sua voz, né, e guardando ou fazendo a vontade de Deus. Como é que nós podemos ter revelação em relação a esse versículo, irmão? Né, o que é que nós podemos concluir com isso? É lendo o versículo anterior, que é o verso 6, e o versículo posterior, que é o versículo 26. O que é que o versículo 6 de João 14 vai dizer? Jesus diz o seguinte, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas foquem no caminho. Eu sou o caminho. Isso é o versículo 6. Verso 26 de João 14 vai dizer assim, ó: mas o advogado, ou o auxiliador, né, ou o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse os ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Então, como é que o Espírito Santo, irmão, irá nos ensinar tudo isso? Né, irá ensinar toda a verdade? Romanos 8, verso 16 vai dizer o seguinte: o próprio Espírito testemunha ou testifica com o nosso espírito. Então, é uma voz interior. Ele vai falar dentro de nós, por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito da verdade. Ele vai falar os nossos corações, irmãos. Ele vai mostrar o caminho e ele vai nos conduzir por meio do Espírito Santo. Voltando ao povo de Israel, o que é que aconteceu? No momento em que o povo, né, por meio do sangue, irmão, foi liberto, a palavra de Deus diz que havia a promessa, né, de conduzir o povo. Deus conduziu o povo até Canaã. Então o que é que aconteceu? O povo, ele percorreu todo o deserto, sendo direcionado por essa nuvem. Então havia esse propósito. O povo, ele foi liberto, né, liberto por meio do sangue, liberto da escravidão de Faraó, liberto do Egito. E havia um percurso, uma jornada para esse povo, né, por meio do deserto. E esse povo, ele foi guiado, direcionado por meio dessa nuvem de fogo, essa nuvem de fumaça. Então, qual é o paralelo, irmão, que nós podemos fazer para as nossas vidas hoje? Qual é esse paralelo? João 3, verso 3, vai dizer o seguinte: se você não nascer de novo, nunca poderá entrar no reino. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a redenção, no momento em que nós fomos lavados pelo sangue, ele está dizendo que a redenção é essa porta, para que nós podemos entrar no reino. Então a redenção é essa porta que foi nos aberta para cada um de nós. Então Jesus, ele disse o quê? Que ele é o caminho. Mas no momento em que Jesus se revelou como o caminho que nós deveríamos percorrer, o próprio Senhor está dizendo que o Espírito Santo, ele é o nosso condutor. Ele está dizendo assim, ó: eu abri a porta para vocês, eu mostrei o caminho, mas eu quero te conduzir por meio do meu Espírito. É isso que ele está dizendo. Ele não abriu a porta e te mostrou o caminho para que você pudesse ser guiado pela sua própria vontade, para que você pudesse ser guiado por você mesmo. Não. Ele te mostrou o caminho, mas também te mostrou o condutor. O Espírito Santo, ele é o seu condutor, é o Espírito da verdade, que lhe levará ao caminho da verdade. Ele te mostrará esse caminho da verdade. Então, abram lá no Salmos 32, no verso 8 e 10. Olha só, na versão viva, irmão, o que é que a palavra está dizendo nessa versão? Eu o ensinarei, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, eu vou te ensinar. Por meio de quê? No Novo Testamento. Meio do Espírito. Eu te ensinarei e mostrarei a você o caminho por onde deve andar.
eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Ele está dizendo assim, eu vou te falar a verdade, porque o meu espírito é o espírito da verdade, e eu vou ser o seu vigia. Eu vou estar te guardando dia e noite. Então, verso 9, ele está dizendo assim, olha só na versão viva, eu fiquei impactado com isso. Versão viva, diz assim, não sejam estúpidos e nem teimosos como um cavalo ou uma mula. Eles precisam de rédeas e freio para andarem pelo caminho certo. As pessoas desligadas, olha só o verso 10, também é poderoso. As pessoas desligadas de Deus terão de passar por muitos sofrimentos, mas quem confia no Senhor será acompanhado de perto pelo seu amor cuidadoso. Então ele está dizendo que o Espírito Santo, como no qual o Senhor revelou no capítulo 14, verso 26, que o Espírito da verdade iria nos falar toda a verdade e confirmar no nosso coração aquilo que o Senhor Jesus tinha falado para eles, para o discípulo, e nós tivemos a revelação e podemos entender que verdade era essa, né, por meio da palavra. Ele está dizendo, no verso 8 de Salmo, ele está dizendo, eu vou ensinar. Por meio de quem? Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo eu vou te ensinar a andar pelo caminho certo, ou o caminho da verdade. E aí ele fala, não sejam pessoas tolas ou estúpidas de serem como mula, de serem alguém que precisa estar alguém te puxando, vem você teimando, revidando, vem, ou então usando freio, por quê? Porque você quer andar pelo seu próprio caminho, e a nuvem parou, o Espírito Santo pediu para parar, e você continuou, e tem alguém freando, puxando, para. Então ele fala assim, não seja como mula, que pessoas que são animais brutos, para que sejam tratados dessa forma, não, seja alguém que seja guiado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo, se nós somos alguém que somos desligados, ele está dizendo para o ímpio que é desligado, alguém que é descrente, é uma pessoa desligada de Deus, infelizmente, embora que eles abram a boca dizendo que crê em Deus, além de não ser o suficiente, não é uma verdade completa nisso, né, naquilo que eles falam. E então, são pessoas que passam por sofrimento, são pessoas desligadas, estão dizendo, pessoas que são desligadas, eles passarão por sofrimento, mas os que confiam no Senhor, o Senhor irá cuidar pelo seu amor cuidadoso, ou amor incondicional. Amém? Então, como filho de Deus, irmãos, nós sejamos pessoas, homens e mulheres, guiados pelo Espírito Santo. Então abram lá agora em Efésios capítulo 2, verso 1 e 3. Então, irmãos, nós vivemos de maneira natural, sem ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Nós estamos sendo como mula ou cavalo, sendo pessoas realmente tolas. Infelizmente, perdão a palavra, mas isso é uma realidade, sendo pessoas tolas ou pessoas estúpidas, sendo guiado pela nossa própria carne. Por quê? Porque a nossa carne ela vai nos levar a um caminho que não é correto, não é o caminho da verdade, mas o Espírito Santo, sim, disse o próprio Jesus, ele nos guiará, nos ensinará a andar pelo caminho correto, ou o caminho da verdade. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3, diz o seguinte: antigamente, vocês estavam sob a maldição divina, condenados eternamente por causa dos seus pecados, seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecado e obediência a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares, que está operando agora, mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Todos nós costumávamos ser tal qual eles são, manifestando pela nossa vida o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as nossas paixões, os nossos pensamentos, pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus, tal qual como todos os demais. Então o que é que ele está dizendo? Que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, né? Pecados ou nas nossas iniquidades. Então nós estávamos igual as pessoas que não confessaram ainda o Senhor Jesus. Estávamos mortos. Então aí você pergunta, irmão, mas como é que eu estava morto e eu vivia nessa terra? Estávamos mortos para Deus. Estávamos vivos para esse mundo, mas estávamos mortos para Deus. O que é que aconteceu? O pecado, ele mortificou o espírito, o nosso espírito. Então no momento em que o Espírito, além de ser, na palavra de Deus, o Espírito da verdade, ele também vai dizer em Romanos que é o Espírito de vida. Então esse Espírito Santo, no momento em que nós recebemos o Espírito Santo, ele nos deu vida. Então ele vivificou o quê? O nosso Espírito. O Espírito foi vivificado. Então, antes, irmãos,
nós éramos escravos do pecado e dos nossos traumas de alma. Nós éramos escravos pela nossa carne e pela nossa alma. Ou, como está dizendo a palavra, pelos nossos pensamentos. Então hoje, nós não somos mais escravos do pecado e nem mais dos nossos pensamentos. Por quê? Porque existe uma outra voz, a voz do Espírito Santo dentro de nós, falando a verdade. Então lá em Romanos, capítulo 8, verso 15, vai dizer assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção. Então ele está dizendo, você não recebeu o espírito de escravidão para você voltar, permanecer como escravo, ou voltar a ser escravo. Não, você recebeu um espírito que te chama à liberdade, um espírito que te fala a verdade. Então o que é que acontece? Se eu sou alguém hoje que recebi o Espírito Santo, que vivificou o meu espírito, e ele fala dentro de mim a verdade, daqui a alguns exemplos. Eu estou com meu coração cheio de mágoa. Eu enchi meu coração de mágoa com alguém. E o que é que o Espírito Santo está falando? O que é que o Espírito da verdade vai dizer no nosso coração? Perdoa. Libera o perdão. Esse é o Espírito da verdade. Libera o perdão. Então é isso que o Senhor está dizendo. Sejam guiados por esse Espírito. Porque se você for conduzido pela sua carne, você vai ser alguém cheio de remorso, cheio de ressentimento, pessoa cheia de amargura, pessoa cheia de ansiedade, entendeu? Então outro exemplo, se você é alguém que anda angustiado, com ansiedade, o Espírito da verdade, ele vai dizer o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma, deposite a sua ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de você. Esse é o Espírito que vai estar falando dentro do seu coração. No momento da angústia, no momento da aflição, no momento da ansiedade, da preocupação, o Espírito Santo vai dizer isso. Deposita a sua ansiedade, toda a sua ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de você. Então esse é o Espírito da verdade. Então no momento em que eu sou tentado, irmão, também, outro exemplo, ser tentado a adulterar, ou sou tentado a entrar em sites pornográficos, então o que é que o Espírito da verdade vai me dizer? Não entra por essa porta. Então esse é o Espírito da verdade falando dentro de mim, né? Como a gente viu lá em Romanos 8,16, testificando, pelo testificar, pelo testemunho interior, falando dentro de mim, por meio do meu espírito, que foi vivificado. Então, irmãos, se eu sou alguém que entro novamente por esse caminho, volto a ser escravo, então eu estou tendo uma atitude tola. Por quê? Eu fui liberto, eu preciso ter revelação, eu fui liberto. Então, no momento em que eu retorno a isso, a essa escravidão, tanto da minha alma como da minha carne, eu estou sendo alguém tola. Por quê? Por exemplo, o cativeiro foi aberto. Aí o cativeiro está aberto, lá o cadeado foi quebrado e você está lá dentro. Meu Deus, socorro, socorro, a porta está aberta. Então é uma tolice quando a gente faz isso. Então, lá em Romanos capítulo 8, versos 5 e 6, irmão, vamos ler o que é que Romanos 8, versos 5 e 6 diz. Nós somos um povo que fomos chamados para ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Diz assim, aqueles que se deixam controlar por sua natureza inferior, ou seja, aqueles que são guiados pela carne, vivem tão somente para agradar a si mesmo. São alguém cheio de justiça própria. São alguém cheio de si mesmo. Alguém que não procura ser tratado de forma nenhuma. É você, chega um irmão, fala na sua vida, não, eu faço o que eu bem entender. Irmão, mas está escrito. Não, eu realmente quero fazer aquilo que está na minha cabeça. Então ele está dizendo, se você é alguém que é guiado pela sua carne, você está vivendo para si mesmo, para agradar a si mesmo. Mas aqueles que seguem o Espírito Santo, constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Ou seja, são aqueles que andam pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, são aqueles que realmente que fazem a vontade de Deus. Verso 6. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Então, irmão, mais uma pergunta. Eu posso ser alguém que foi liberto e voltar a ser escravo do pecado novamente? Uma pergunta muito boa. E a resposta é sim. Por quê? Porque a nossa carne, ela não morreu. Ela não morreu, ela está morrendo dia após dia, mas ainda não morreu. Você ainda não recebeu aquele corpo de glória para se teletransportar, então se você tem uma bicicleta, você vai de bike. Se você tem moto, você vai de moto. Se você não tem, você vai de pés mesmo. Mas por meio desse corpo que ainda está vivo. Amém? A gente possa entender. Então, eu posso voltar? Posso. Por quê? Porque meu corpo ele está vivo. E outra coisa, ele não se converte.
Então qual é o destino desse meu corpo? É o fogo mesmo, é um lago de fogo, ser lançado lá para o lixão espiritual. Então nós receberemos um corpo de glória, um corpo perfeito. Então nós devemos ansiar por esse tabernáculo. O Senhor foi para preparar essa morada para nós, né? Então nós receberemos esse corpo de glória. Mas eu posso voltar? Posso, é como eu disse. Mas é uma tolice para nós, homens e mulheres de Deus, que a palavra de Deus está dizendo, o próprio Senhor está dizendo que a vontade dele é que nós sejamos guiados pelo Espírito. Esse Espírito fala da verdade, esse Espírito nos traz vida, esse Espírito nos liberta. E você voltar a ser escravo é algo que é tolice, ou pela sua arrogância, de querer realmente viver pela sua própria vontade. Viver pela sua própria vontade é viver como um crente natural, sem ser guiado pelo Espírito Santo, ou pela sua ignorância, por não conhecer a palavra, né, por realmente não ser alguém que medite na palavra, ou alguém que não tem um coração ainda para receber a palavra de Deus, penetrar no seu coração. Então, eu posso sim, mas, irmãos, quando você faz isso, você não volta à escravidão porque você não tem opção. Você tem. Você não volta a essa escravidão por falta de opção, não é? Você faz com a sua própria consciência. Você sabe, o Espírito Santo me libertou. Mas se eu estou aqui nesse cativeiro e a porta está aberta, está sendo burrice minha, eu estou perdendo tempo. Podendo aproveitar dias guiado pelo Espírito Santo que serão contados diante de Deus. Amém? Então lá em Gálatas, irmãos, no capítulo 5, verso 1, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitais outra vez ao jugo de escravidão. Então ele está dizendo que o Espírito nos libertou. Nós fomos chamados para a liberdade dos filhos de Deus. Então permaneçam firmes. Como? Sendo alguém que é direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito da verdade. Então seja alguém direcionado pelo Espírito Santo. Então permanecei sendo livre, para você não voltar novamente a esse jugo de escravidão, ou voltar a ser escravo. Então o que é que acontece, irmãos? Na nossa geração, o entretenimento tem sido algo que tem nos roubado, nos aprisionado no nosso dia a dia. Sabe, o entretenimento tem sido algo devastador na vida de cada um de nós como cristãos. Se nós não somos alguém que temos disciplina no mundo virtual, eu estou sendo escravizado. Eu estou sendo escravizado pelo diabo por meio do entretenimento. Dinheiro também é algo na nossa geração que tem nos aprisionado. Então ele fala, se mantenha firme, seja alguém guiado, seja alguém que tenha disciplina, não faça do entretenimento o seu senhor, mas que você possa governar, reinar sobre essas coisas. Não faça do dinheiro o seu senhor, seja o senhor do seu dinheiro. Então tem sido muito o inverso. Então nós precisamos ser alguém que possamos ter essa revelação e permanecermos libertos, porque nós fomos libertos. Então, alguém que anda segundo o percurso, irmão, da carne, seja ela descrente como ela cristão também, crente ou descrente, irmão, ela anda em rebeldia contra Deus. Isso é algo verídico. Então, se só somos alguém que somos guiados pela nossa carne, que não tivemos experiência, que nós nos esforçamos de forma nenhuma a ser guiado por Deus, nós estamos em rebeldia com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que a carne é inimiga de Deus, é inimizade com o Espírito Santo, em Romanos 8, depois você pode ler Romanos 8 completo. A própria palavra está dizendo, o próprio Paulo está dizendo em Romanos 8, dizendo que a nossa carne, ela é inimizade com o Espírito. Que a nossa carne, ela não agrada a Deus, ela é contra Deus. Por quê? Porque a nossa carne, como eu disse, ela não se converte. Então a nossa carne, mesmo nós tendo recebido o Espírito Santo, ele vivificando nosso espírito, ela sempre vai estar voltada para o pecado. E você se voltar para o pecado, irmão, é algo que é ruim para Deus. Eu não estou falando que você não peque. Estou dizendo quando você permanece. Essa é uma tolice, quando você permanece, mas quando você cai, você se posiciona. Não, peraí, minha posição não é de porco, a minha posição é de rei. Eu não preciso estar na lama, não faz sentido. A minha natureza é outra, a minha natureza é da nobreza. Então por que eu estou agindo como um porco? Não faz sentido, então eu preciso me reposicionar nisso. Mas se eu sou alguém que estou lá como um rei, alguém da nobreza, mas estou lá me banhando lá na lama, aí está sendo algo mesmo todo, estou sendo guiado pela carne, então eu estou em rebeldia com Deus. Pode ser alguém ímpio, né, o descrente, que ele realmente vai ser guiado pela carne ou pela sua alma. Então, como descrente, né, que mesmo recebendo o Espírito Santo, pode andar de maneira natural, sem experiência nenhuma, segue espiritualmente. Então, aqueles que andam de maneira natural, irmãos, eles estão em inimizade com Deus. Por quê, irmão? Aí você faz essa pergunta, por quê? Porque o pecado, irmão, o pecado ele quebra essa intimidade com Deus. Você sabia disso? Um exemplo disso, Adão, como o irmão compartilhou na abertura. O Senhor vinha todo final de tarde. E aí ele veio, então tipo assim, ele estava mostrando que queria um relacionamento diário.
Então ele vinha todos os dias. Então o que é que aconteceu? No momento em que Adão pecou, né, comeu da fruta que não podia, o que é que aconteceu? O Senhor veio. E o Senhor não sabia? Ele estava sem saber? O Senhor sabe todas as coisas, ele não sabia que estava acontecendo uma movimentação no mundo espiritual? Nossa, o homem pecou, mas ele veio para ter comunhão. E o que é que aconteceu? O homem fugiu. Por quê? Pecado. Entendeu? O pecado, ele quebra essa intimidade com Deus. Quando você não tem revelação, isso quebra, você foge de Deus. Então foi isso que aconteceu com Adão. Esse é o exemplo que nós vimos aí no Antigo Testamento, bem no início. Então, o pecado, ele quebra essa intimidade com Deus. Então nós precisamos jogar fora, como nós aprendemos, todo o fermento do pecado. Nós devemos tirar da nossa vida todo esse fermento do pecado e vivermos uma vida em santidade e em intimidade com Deus. Amém? Então o sangue de Jesus, irmão, não só nos libertou da escravidão, da condenação e da ira, mas também ele nos possibilitou a estarmos de volta, né, a nos posicionarmos de volta nesse relacionamento com Deus. Então, o que é que nós lemos em Êxodo, no capítulo 19, no verso 5? Que a vontade de Deus é de nos fazer reis e sacerdotes. Essa era a vontade de Deus, de fazermos um povo santo, uma nação sacerdotal, uma nação de rei e sacerdote. Então, essa era a vontade de Deus. No momento em que Jesus veio, irmãos, Pedro ele vai dizer nas suas cartas que nós fomos uma nação escolhida, um povo santo, um povo de propriedade peculiar de Deus, né? Novamente, né, uma propriedade, um tesouro pessoal de Deus. Nós fomos feitos esse tesouro, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes nós nos tornamos, Senhor, irmãos, por meio do sangue. Então, o que é que nós precisamos entender com isso? Que a vontade de Deus, irmão, para o povo, era justamente de torná-los santos e sacerdotais. Ter essa intimidade. Então, qual era a função do sacerdote aqui, para a gente encerrar? Qual é a função do sacerdote? A função do sacerdote era justamente apresentar o sacrifício a favor do povo. A função do sacerdote, irmãos, era de interceder pelo povo, como também a função do sacerdote era de ter intimidade com Deus. Essa era a função do sacerdote, de ter essa intimidade com Deus. Então, irmãos, essa era a vontade de Deus para todo o povo. Mas, infelizmente, somente a tribo de Levi correspondeu a isso. Respondeu ao chamado de Deus, somente a tribo de Levi. Era para o povo todo, mas somente, você vai ler o Antigo Testamento, os levitas eram os sacerdotes. Os levitas eram responsáveis em cuidar de todo o ritual, né, do tabernáculo. Eles eram responsáveis, mas a vontade de Deus é para todos. E se tornou realidade na nossa vida. Tanto eu como cada um de vocês são sacerdotes diante de Deus. Então o que é que eu preciso? Eu e você precisamos corresponder a esse chamamento. Eu já sou sacerdote, mas eu posso ser alguém que faço dessa graça, desse favor vã na minha vida, ou eu posso fazer algo útil na minha vida. Então nós fomos chamados a sermos sacerdotes. Eu e você temos liberdade de chegarmos diante de Deus com toda a ousadia diante do Senhor, por meio de Cristo, que Ele é o caminho. Ele disse que Ele era o caminho. Por meio dele, de termos intimidade, de podermos interceder pela vida da igreja, pela vida da nossa família, como também confiados no sangue, porque Jesus também está, nesse exato momento, nós estamos vivendo o período da graça. Ele está dizendo: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Isso é o que o sumo sacerdote, Cristo Jesus, está nesse momento dizendo diante de Deus. Ele apresentou o Cordeiro. A palavra de Deus diz que lá, bem em frente ao trono de Deus, existe um Cordeiro como se tivesse sido morto naquele momento. O seu sangue foi derramado. Então existe o nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Nós também podemos interceder pelo povo, assim como Jesus. Podemos interceder pelo povo, né, pela igreja, interceder pela nossa família, pela nossa cidade, confiado no sangue, como também nós podemos ter essa intimidade com Deus. Mas tanto como no Antigo Testamento não foram todos que corresponderam, infelizmente hoje existem pessoas, não estou falando nós aqui como igreja, mas como igreja universal, todas as congregações. Infelizmente existem pessoas que não estão correspondendo a esse chamado, né, esse privilégio, essa graça que foi liberada para cada um de nós. Tanto não estão correspondendo, como, infelizmente, haverá pessoas que não corresponderão. Isso é uma realidade. O que é que eu desafio a cada um de nós? Que nós não venhamos a ser essas pessoas que não correspondem a esse chamamento.
a sermos sacerdotes, que nós venhamos ser alguém, irmãos, que tenhamos intimidades com Deus. Todos os dias que possamos exercer essa posição de sacerdote, de todos os dias termos relacionamento com Deus, de todos os dias exercer essa função de sacerdote, de termos essa comunhão com o Senhor, de poder realmente buscá-lo todos os dias na nossa vida. Porque, irmãos, a palavra diz que o Senhor ele tem buscado verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E o Senhor está buscando pessoas como Davi, que têm coração segundo o coração de Deus. Então que eu e você possamos ser pessoas que tenham realmente anseio pelo Senhor, realmente que busque essa adoração a Deus, porque nós fomos criados com esse propósito. Nós fomos criados como adoradores. Irmãos, se nós hoje, me incluo nisso, se nós hoje não somos pessoas que estamos adorando a Deus, eu digo com toda convicção, nós estamos adorando outra coisa. Se nós não somos pessoas que estamos adorando a Deus, nós estamos adorando outra coisa. Nós não somos neutros, porque nós fomos criados com esse propósito, entendeu? Nós fomos criados com esse propósito. A caneta foi criada com o propósito de quê? De riscar, de escrever. Então nós fomos criados com o propósito de adorar. Então se nós não somos pessoas que estamos adorando o Senhor, nós estamos adorando aí uma imagem, nós estamos adorando um jogador, nós estamos adorando um time de futebol, e aí vai. Mas hoje nós possamos ter esse posicionamento de sermos adoradores de Cristo, de sermos parecidos, semelhantes a Deus, de glória em glória, dia após dia, amém? Que você possa sair com essa convicção, irmão, com esse entendimento de realmente buscar intimidade com Deus.